Olá, meu nome é Vanessa Borella da Roz, sou formada em Letras pela UniOeste, de Marechal Rondon, e acabei meu mestrado em Literatura pela UEM, pela Universidade Estadual de Maringá. E esse projeto hoje a gente vai ver um pouquinho sobre Gregório de Matos. Quem foi Gregório de Matos, né? Alcunhado de Boca do Inferno. Ele foi considerado por muitos o primeiro poeta brasileiro. Dele nós vamos analisar rapidamente 3 poemas. O primeiro são 2 sonetos líricos. Gregório de Matos, ele foi um baiano que teve sua formação toda em Coimbra, era um erudito, e voltou para a Bahia após sua formação, porque o rei de Portugal não quis mais utilizar os serviços dele. Quando ele voltou para Portugal, ele decidiu ser um andarilho. Esse cara muito erudito começou a escrever poemas. Ele era da época do Barroco. A gente relembrar um pouquinho da época do Barroco, são as épocas dos contrários, das antíteses, dos jogos de palavra. Essas características eu vou apontar aqui no poema para você. O primeiro poema se chama A Mesma Dona Ângela, é um poema lírico. É um soneto. Por que é um soneto? Porque é formado por 2 quartetos e 2 tercetos. Então vamos analisar uma parte desse soneto para mostrar as características do período barroco. Eu vou ler o primeiro quarteto. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em que senão vós se uniformara? No título nós temos a mesma Dona Ângela, depois nós temos anjo, Angélica. Esse jogo de palavras, esse chamado cultismo, é uma característica do barroco. E Ângela, em latim, significa anjo. Esse soneto é um soneto dodecassílabo, com 12 versos, e as rimas são com rimas perfeitas. E ele fala desse amor que ele sente pela Dona Ângela. Depois, no segundo quarteto, ele diz: quem veria uma flor que não a cortara, de verde pé de rama florescente, e que um anjo vira tão luzente, que por seu Deus não idolatrara? Aqui nós vemos outra característica do barroco, essa adjetivação e essa explosão de sentidos. Florente, luzente, florescente, um excelente uso da linguagem. Depois, nos 2 últimos tercetos, ele diz assim: matem-me, diz eu, abrasar-me. Se como anjo sois os meus altares, fores o meu custódio e minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Ou seja, primeiramente ele diz que a Ângela é uma síntese entre flor e anjo. Mas depois, ele começa a dizer que, se ela for mesmo um anjo, ela deveria guardá-lo, protegê-lo, ser o seu protetor. No entanto, último terceto, mas vejo que tão bela e tão galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Esse anjo que supostamente deveria proteger, guardar, ele não guarda, ele tenta. Aqui nós temos um paradoxo, que é uma figura de linguagem. A ideia entre 2 opostos. O anjo deveria proteger, guardar, mas ele o que ele faz? Ele tenta. Nós também, nesse poema, temos 2 imagens da mulher. A mulher vista como um anjo, que representa o plano celestial, o plano espiritual, e a mulher vista como flor, que representa o plano terrestre. Esse jogo entre essas antíteses, plano espiritual, plano terreno, também é uma característica do barroco, sempre jogar com esses contrários. O segundo soneto também é essa Dona Ângela. O nome dele é Soneta Dona Ângela de Souza Parentes. Também, como é um soneto, é formado por 2 quartetos e 2 tercetos, versos dodecassílabos, rimas perfeitas. Mas nesse poema aqui, ele começa dizendo que essa Dona Ângela é muito bela. Não vira em minha formosura, ouvira falar dela todo dia, e ouvida me incitava e me movia a ver tão bela arquitetura. No começo do poema, ele diz que a beleza da Dona Ângela é tão grande que não tem como não notar toda a sua elegância, toda a sua arquitetura. Mas, na continuação do poema, ele afirma: ontem a vi por minha desventura. Na cara, no bom ar, na galhardia, na elegância,
de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que trajava em criatura. Ou seja, essa mulher tão bela, esse amor idealizado, que também é uma característica do período barroco, essa mulher não é tão anjo assim. Ela mentia, e supostamente os anjos não mentem. Na sequência, os 2 últimos tercetos, ele diz: matem-me, disse eu, vendo abrasar-me. Se esta coisa não é que carecer-me, sabia o mundo e tanto exagerar-me. Aqui ele está confirmando a visão da mulher antes linda, ideal. Ele vai desfazendo essa visão da mulher no decorrer do poema, do soneto. Aqui ele diz assim, que ela não é aquele ser idealizado que ele imaginara. O mundo apenas estava exagerando. Então, no final, no último terceto, ele diz: olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza eis de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Então aqui ele diz que a beleza dela, essa mulher tão bela, o incita, mas ele prefere ficar cego para não ver essa beleza, para não pecar. Aqui nós temos a imagem da mulher como algo que incita, que leva ao pecado. Também temos jogos dos opostos aqui, essa mulher terrena que incita, que leva ao pecado, mas ele escolhe ficar cego para quê? Para não morrer no espírito, ele escolhe o plano terrestre. O último poema, que é um poema longo, que o Gregório de Matos, ele tinha a cunha de Boca do Inferno, como eu já afirmei no começo do vídeo. Para a gente entender um pouquinho o Gregório de Matos, essas características, a gente tem que lembrar que na época dele, o Gregório viveu entre 1636 e 1695. Nessa época, o Brasil era colônia de Portugal, isso é muito importante. Portugal estava cobrando muitos impostos na sua colônia brasileira, e a Bahia era a capital do Brasil. Então, o Gregório foi a Portugal, se formou em Direito, voltou, e ele começou a perceber muita corrupção, muita coisa errada em sua amada terra. Então, ele pegou e começou a denunciar. E esse poema longo que nós temos aqui, chamado Benze-se o poeta de várias ações que observa na sua pátria, ou seja, é uma denúncia que esse poeta está efetuando de toda a corrupção, de toda a sujeira e sociedade que ele observa na sua Bahia. Esse poema, ele é formado por sextetos, todos são rimados, e cada final do sexteto, ele fala ou anjo bento ou Deus me guarde, ou seja, aquela ironia dele, a ironia. E ele afirma aqui, eu não vou ler o poema todo, porque ele é comprido, mas eu vou colocar algumas partes, alguns fragmentos e explicar. No começo, destes que campam no mundo, centeira engenho profundo, e entre gabos dos amigos, os vemos em papafigos sem tempestade, nem vento, anjo bento. Aqui ele já começa a atacar as pessoas que andam pelo mundo, que não têm engenho profundo, que não têm conhecimento profundo das coisas e que conseguem as coisas pelos elogios dos amigos. Os vemos em papafigos, ou seja, em profissões, em lugares que eles conseguem através de indicações de amigos, de elogios de amigos, mas não pelo seu saber profundo. Eles são papafigos, são pessoas que estão explorando outras pessoas. Ele diz que não quer tempestade nem vento, anjo bento, como se ele dissesse assim, Deus me livre. Aqui ele já fala que muitos dos doutores, das pessoas daquela sociedade, se diziam doutas ou se diziam com engenho profundo, conhecimento profundo, mas, no entanto, elas conseguiam as posições devido aos amigos. Tem uma parte também do poema que ele fala da corrupção da Igreja Católica. Esse é muito interessante, ó. Desses beatos fingidos, cabisbaixos, encolhidos, por dentro os fatais maganos, ou seja, por dentro eles são mentirosos, sendo na cara uns Janos. Janos, aqui ele recorre ao conhecimento erudito dele de mitologia. Jano é um deus que tem duas caras, ou seja, sendo nas caras uns Janos.
esses beatos fingidos têm duas caras, que fazem do vício um alarde, ou seja, são fingidos, têm vícios que não deveriam ter pela sua posição na igreja, conforme a igreja prega, ainda fazem desse vídeo um alarde. Ele diz assim, Deus me guarde, ele não quer isso para ele. E vamos analisar mais um sexteto. Agora ele diz assim, já falou dos políticos, já falou de alguns cidadãos, agora ele fala das lideranças dessa Bahia. Ele diz assim, desses ávaros mofinos, ou seja, dessas pessoas que não querem gastar com nada, que põem na mesa pepinos de toda iguaria isenta, com seu limão e pimenta, porque diz que quem me arde, Deus me guarde. Ou seja, essas pessoas que têm muito a oferecer a outras pessoas, que possuem recursos, mas na mesa colocam apenas os mais simples, porque não querem dividir o que têm. Ele diz, Deus me guarde, eu não quero ser falso, não quero fazer isso como essas pessoas fazem. Ou seja, todo o poema, o longo poema, é uma denúncia contra a corrupção que ele percebia presente nessa sociedade. Então, a Bahia era muito importante no cenário da colônia brasileira, porque era a capital do Brasil nessa época. Então, ele começou a denunciar, e por essas denúncias, ele ganhou a alcunha de Boca de Inferno.